Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Elenco Cast. No episódio de hoje, a gente vai saber como que o RH consegue equilibrar tecnologia com pessoas. Eu sou a Mariana Daello, sou especialista em desenvolvimento humano e RH, e sou sócia fundadora da UI e também da consultoria Wake Up Group. E eu sou a Mariane Candaten, sou psicóloga, especialista em saúde mental, fatores psicossociais e psicologia positiva, e sou fundadora e CEO da Telos Inovação Humana. E a nossa problemática de hoje começa assim. O mundo do trabalho está passando por uma transformação profunda e irreversível. Modelos híbridos e remotos desafiaram a lógica tradicional do escritório, enquanto as novas gerações estão chegando ao mercado com expectativas muito diferentes das anteriores. Autonomia, propósito e equilíbrio entre vida pessoal e profissional deixou de ser benefícios e passou a ser requisito. Ao mesmo tempo, a digitalização do RH trouxe avanços inovadores, mas também levantou questionamentos. Como é que a gente equilibra tecnologia e humanização na gestão de pessoas? E como que as empresas podem se adaptar a esse novo cenário sem perder a identidade e a cultura da organização? E para compor e responder a nossa temática de hoje, a gente traz uma amiga querida e parceira, Lucélia Oric. Lucélia, seja muito bem-vinda aqui ao Elenco Cast. E se puder te apresentar para a gente poder começar a falar sobre esse assunto que tanto interessa, né? Obrigada pelo convite, gurias. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Lucélia Oric, sou especialista em RH, sou idealizadora do Papo de RH. O Papo de RH nasceu em 2017, é um talk show com educação, mas também virou uma consultoria. E tem toda uma história dessa transformação para a área de recursos humanos dentro do Papo de RH. Então, para quem quer conhecer um pouco mais, fica aí à disposição para conhecer um pouco mais do Papo de RH. Que é muito legal e eu faço parte também, então busquem lá no LinkedIn, no Instagram, super ativo, sempre tem live, muito conteúdo, então indico fortemente. Sou parceira infinita aí do Papo de RH. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Lucélia. E para a gente começar, então, a nossa conversa, né, sobre essa questão, a gente gostaria de saber, né, na prática, como que a transformação do RH tradicional para um RH estratégico e digital está funcionando? Que bacana essa pergunta, e esse é o grande desafio de todas as organizações. 2025, a gente acredita, porque temos esse bichinho aqui que eu falo, que é o celular, que todas as pessoas já estão no digital. E a gente sabe que não, que a gente tem um grande desafio dessa educação digital saudável, principalmente quando a gente fala de saúde mental. Existe ainda muitas empresas, muitas organizações que ainda estão num processo manual. Principalmente nas atividades operacionais, quando a gente fala de folha de pagamento, quando a gente fala de questão de ponto, até mesmo de procedimentos mesmo, processos e procedimentos dentro do RH. E existem algumas empresas, a gente fala de startup, a gente fala de muitas empresas que já nasceram tech. Então, para essas empresas que já nasceram tech, ter um RH mais digital, mais tecnológico, é muito fácil. Mas para aquelas empresas que não nasceram na tecnologia, esse é o grande desafio. Porque também, como a gente fala de RH, e eu trago muito isso nos meus bate-papos e nas minhas palestras, a gente fala de tecnologia e principalmente de gente como se fosse algo muito fácil de compor e de conectar. E passamos décadas, se a gente olhar para o nosso RH, principalmente o RH tradicional, a gente passou muitas décadas falando de processos, de procedimentos, de ISO, de reengenharia. Nós só começamos a falar de pessoas a partir de 1985, mas com a década de 90 foi o marco, né? Foi onde a gente começou a olhar os comportamentos, a gente teve as terceirizações, a gente teve as privatizações, a gente começou a ter o boom das tecnologias. Então, tudo que estava nos bastidores começaram a ser visualizados. E a gente está falando de comportamento. Comportamento a gente não vira a chave da noite para o dia. Mais do que isso, a gente está falando de 4 a 5 gerações. Em 2025, nós passamos por um período de pandemia e a gente está vivendo muitas décadas numa só.
Então, é um desafio. Na pandemia, muitas pessoas tiveram que vir para o digital, mas isso não quer dizer que eu conheço o digital. Sim. São diferentes, essas questões são muito diferentes. E as empresas ainda têm um receio, por mais que elas são obrigadas, né? Hoje eu acredito que seja obrigatório estar nas redes sociais, eu acredito que seja obrigatório ter um site. Eu acredito que seja muito mais para facilitar, para agilizar os profissionais terem sistema. A gente não vive sem sistema, né? Então, essa cultura do RH tradicional, e eu digo que não é só do RH, porque o RH é um setor específico que auxilia, que ajuda e que media a relação empregado e empregador, mas também da empresa, de outros profissionais de outras áreas, né? E a gente ouviu também eu ouvi muito desde 2010 que iam fechar empresas, que agora vem a IA, mas que a tecnologia ia tirar empregos. E a gente sabe que está surgindo cada vez mais. E quando a gente fala do profissional de recursos humanos, ele também tem um desafio. Porque se nós passamos décadas falando de processo, esse profissional, que é um profissional mais burocrático, que gosta mais da parte administrativa, por exemplo, operacional do RH, ele vai ter ferramentas que ele facilita a sua gestão e seu processo. Só que tem pessoas que são, e não digo só no RH, são apaixonadas por burocracia, são apaixonadas por papéis. Não querem fazer outra não coisa. Não querem fazer. E talvez não é que acho que tem receio, tem medo. Ou não se prepararam, não se familiarizam. Não se familiarizam, exatamente. E como tem o outro lado do RH de desenvolvimento, a gente sabe que quem trabalha com um olhar de desenvolvimento, atração e seleção, comunicação interna, avaliação de desempenho, desenvolvimento de liderança, treinamentos, a gente sabe que a gente precisa de ferramentas, não só presenciais, mas a gente precisa de ferramentas para desenvolver e para acompanhar esse desempenho. O RH que faz a parte operacional, que tem as atividades operacionais, cada vez mais ele vai ter ferramentas para tirar essa burocracia. Só que se ele tira a burocracia, se ele tem ferramentas para facilitar, isso pode causar um pânico nesses profissionais. Uma mudança de cultura muito. Também, né? Porque começa a mudança de cultura pelo RH. Eu falo isso, que trabalhar ele pode ser o maior sabotador também, né, Lu, nesse processo. Pode. E na maioria das vezes porque o profissional de RH, ele é um profissional como do financeiro, como da parte operacional, de vendas, ele é tão importante quanto, mas ele também tem os seus processos de desenvolvimento, seus pré-julgamentos, seus conceitos, né? E ele, às vezes, também tem os seus receios, porque a área de RH é uma área muito desafiadora, porque não trabalha com dados e a gente precisa trabalhar cada vez mais com dados. Eu sou prova viva disso, né? Que a gente assume outro tipo de postura. Muito. A gente se abre para essa mudança de cultura. Né? Aquele RH que não trabalha com dados, ele fica muito mais apegado na burocracia, ele tem mais receio, ele tem mais medo. Então, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de tecnologia, existe um processo dentro da área de recursos humanos que é fundamental que nós tenhamos a questão de dados e de ferramentas. Para isso, o profissional de RH ele precisa se qualificar para poder conectar as pessoas, para poder dizer, ou até mesmo dar limite, quando a gente está falando de saúde mental, dar limite nessa tecnologia, né? Então, equalizar essa conta, exato, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O quanto que isso fica saudável ali dentro do RH, de forma que seja bom para as pessoas. Eu lembrei muito eu trabalhava em RH quando teve aquela virada de chave do e-social. Meu Deus. O sistema. Loucura, né? E foi uma loucura. E aí era treinamento, cursos e os RHs todos em contatos e uma resistência também muito grande. Muito grande em relação ao sistema. E hoje a gente já vê, é um sistema, ele é obrigatório, que as empresas têm que preencher vários dados e já está um pouco mais natural. Mas ainda assim, eu percebo uma resistência quando tem que fazer o preenchimento dos dados em sistema.
É um grande desafio, né? Por isso que eu trago, não é só as outras áreas, tem a área, o RH, ele tem um período de se conscientizar sobre isso. Eu acho que o RH teve uma transformação. Quando eu fundei o Papo de RH em 2017, eu fundei por isso, eu criei o Papo de RH porque tinha ainda muita dificuldade. Eu sou oriunda da área comercial, não sou oriunda do RH. Então, é um grande desafio essa barreira entre a própria área. E quando a gente vem para a tecnologia, a gente percebe que tem muitas ferramentas para nos auxiliar, para nos ajudar e para que a gente olhe para um olhar mais estratégico. Quando a gente ainda está no tradicional, ainda a gente está na burocracia, a gente não se coloca como protagonista, a gente não se coloca como parceiro do negócio. A gente ainda fica, ou a gente é 880, ou fica só no não, ou fica só no sim, querendo ser simpática, dar amém para todo mundo, né? E é o que traz a grande dificuldade, inclusive, para o que o negócio precisa. Porque quando se fala que a gente precisa de um parceiro de negócio, é justamente isso. E muitas vezes é o que se espera de um RH. Porque o RH, ele, pelo menos assim, quando eu estudei lá, pouco tempo atrás, o RH era para ser realmente burocrático, era algo mais passivo. Só que mudou. Então, até chegar a essa consciência de que o RH precisa ser ativo, de que ele precisa se comportar diferente, vem as desculpas, mas a alta gestão não me escuta. Mas o que a gente pode... Não tem orçamento. Mas é esse RH passivo que fala isso, né? Que não se dá conta daqui a pouco que, munido de dados, usando a tecnologia ao seu favor, ele vai ter insumo para trabalhar e discutir com o gestor. O que pode ou não ser feito, né? Brigar pela área, que nem eu falo, no bom sentido. Então, é essa quebra de padrão também, de comportamento que você falou no início, né, Lu? Isso eu acho que é imprescindível. A questão do comportamento, da mentalidade. Eu, como venho da área de vendas e fiz a transição de carreira, a área de vendas é dados e fatos, né? A gente não conta a historinha. Ou você vende, ou você entra em contato com o cliente, você fecha um negócio ou você não fecha. Não tem meio termo, né? O RH, ele conta historinhas. Porque fulano não passou no processo, ou porque fulano... Não, ele conta a historinha. Quando ele olhar, porque ele entender que ele precisa de dados, né? Quantas pessoas vieram no processo seletivo, quantos currículos por mais que hoje eu tenho ferramentas de inteligência artificial que nos ajuda para fazer o processo seletivo. Tem diversas plataformas fantásticas. Mas quando eu tenho dados e fatos, eu posso argumentar. Exato. Pode ser que no primeiro momento, na primeira reunião, eu não seja aceito o meu projeto, não seja aceito a minha informação. E eu vou repetindo, e toda reunião eu vou trazendo dados e fatos. Até que uma hora... e hoje a gente fala de apagão de talentos, escassez de mão de obra. E aí hoje, quando eu olho para isso e eu tenho dados e fatos, eu consigo argumentar mais, trazer mais a realidade. Contar a historinha, tu mostra, tu conta a história, mas tu mostra os dados e os fatos. E aí a história faz essa costura. Conta a história, mas conta com o que vai realmente impactar e muitas vezes convencer até o gestor. E aí, eu acho que entra muito no assunto de hoje. É tu saber costurar esse equilíbrio entre contar a historinha bem feita junto com dados. E assim, quando a gente olha para a diretoria, quando a gente olha para gerentes, a direção, a alta direção, ela não quer contar a história, ela não quer que seja contada a história, ela quer dados e fatos. Célia, como é que tá o teu RH? Que a gente está vendo todo o cenário. Porque o RH, ele tem um poder tão fantástico que é para dizer, a gente está tendo prejuízo aqui, a gente está fazendo a contratação e essa área aqui nunca para ninguém. Por que nessa área não para? Porque o líder tem um comportamento que não é um comportamento positivo e a gente não consegue fazer a retenção, manter por muito tempo nessa área. Não, os nossos benefícios não são atrativos. A gente está pagando talvez lá no 15º dia. Enfim, assim, várias coisas que eu estou aqui trazendo que podem até ser surreais e que não seja a realidade, mas em algum momento isso é válido. E quando tu traz os dados e fatos, tu consegue argumentar para a alta direção o cenário que está a empresa. Porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando de uma macrocultura e cada área tem a sua microcultura, como eu falo. Porque eu lidero diferente da Mari, diferente da Mari. Então, assim, cada uma que tem
tem um jeito diferente de ser e de liderar. E isso também, o ambiente, ele é fundamental porque ele contribui para a pessoa se manter na empresa ou não. Além do ambiente, a tecnologia, porque as pessoas já entenderam, como assim eu não posso usar o WhatsApp, a gente não tem um WhatsApp profissional, como assim não tem uma intranet, não tem um e-mail, não tem uma ferramenta, como é que eu vou trabalhar a minha comunicação interna se eu sou a maioria dos meus colaboradores trabalham em home office? Então, eu preciso também ter ferramentas, e a tecnologia vem para isso, para nos ajudar. Em compensação, como um RH que cuida, e a gente está falando aí da NR, que vem para contribuir cada vez mais forte nas empresas, também é medir esse equilíbrio, porque não cabe mais mandar mensagem às 11 horas da noite para os colaboradores. Então, tem tudo isso, tem o que a gente precisa usar, porque não tem hoje como fugir do telefone, principalmente quando a gente fala de WhatsApp, quando a gente fala de redes sociais. A gente busca os candidatos através do LinkedIn, de redes sociais, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar para essas ferramentas que contribuem, que excesso que a gente está tendo na utilização dela. E aí tem o RH para isso. Só que também tem uma conscientização do RH, de modelar esses papéis, de ajudar, de fazer políticas, de fazer processos e multiplicar isso através de roda de conversa, de treinamento. Na própria, eu sou uma 40 a mais na própria integração institucional, que eu gosto de falar, e eu não gosto de usar os termos mais em inglês, mas é que eu acredito muito nisso. Então, às vezes, e é uma dica aqui, ó, trazendo até um outro cenário, tem muitas ferramentas que ajudam, ferramentas básicas, que ajudam numa implementação de um RH, numa reorganização. Há ferramentas acessíveis que você não precisa gastar, investir muito, e realmente fazer uma leitura do seu cenário como um RH para ver o que pode, o que não pode, o que está adequado, o que não está adequado, sabe? Então, começa pelo RH essa transformação digital, mas também começa pelo RH esse olhar de como fazer dentro das empresas, conectando com a cultura e com as pessoas. E eu acho que já vou pegar o gancho que tu trouxe ali da questão do uso da tecnologia. Sim. Né? Já com a questão das novas gerações. Mas eu só quero pedir uma ajuda aqui para o Carlos, que a nossa TV apagou aqui, Carlos. A tecnologia deu um blackout aqui. E acontece. Acontece. Tá tudo bem. Então, assim, né, Lucélia, o que a gente vê das novas gerações? Uma geração extremamente conectada, né? Sim. Com celular e redes sociais e tudo mais. Então, como que essas novas gerações, elas estão chegando ao mercado de trabalho? Porque também é uma ruptura, né? Uma nova adaptação para a empresa e para as pessoas, né? Que aí a gente tem várias gerações trabalhando no mesmo ambiente com interesses diferentes, né? Com isso, com resistências, até com facilidade de uso de tecnologias. Então, essas novas gerações a gente tem visto, né? Que chegam com novas prioridades, com critérios diferentes. E o que tu acredita, então, que as empresas precisam mudar ou fazer? Que ações que elas precisam realizar para atrair e reter esses talentos? Eu acho que eu vou um pouco mais além até da nossa pergunta inicial de como realmente conciliar, né? Porque a gente também tem visto, assim, muitas vezes, dessa nova geração, o ingresso no mercado de trabalho muito impulsionado pelos pais, né? Na verdade, eu acredito que é assim, né? Seja assim. Essa é a regra. É impulsionado. Os pais levam para a entrevista de emprego, ficam sentados esperando, muitas vezes conversam com o entrevistador ou com o próprio pessoal do RH. Né? Então, como também que o RH está lidando com isso, né? Porque uma coisa é tu lidar com o funcionário, agora tu lidar também com a família do funcionário ali diretamente, e isso traz também impacto, né? É um desafio. Eu diria que cada situação é uma situação e todos os dias é uma caixinha de surpresa.
porque na maioria das vezes o candidato entra, né, para fazer a entrevista e o pai fica fora, a gente orienta, né, inclusive eu já fiz também, a gente orienta, olha, falar com seu filho, é um processo seletivo com ele e qualquer coisa, eu chamo o senhor, a senhora, enfim, quem está acompanhando. É extremamente desafiador, porque essa geração vem conectada. Com opinião. Com opinião, e está tudo bem que elas tenham opinião, mas também a gente não pode dizer que todas, né, que a maioria, que a grande maioria. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Se a gente for olhar, e eu estava estudando eu gosto muito de falar, de conectar com o passado e presente. A gente olha, na década de 80, na década de 90, diziam que essa geração também não queria compromisso. Que essa geração não ia dar certo. Então, cada década que passa e que surgem novas gerações, tem coisas positivas e tem coisas que não são positivas, não são legais. Mudam. O maior desafio é justamente hoje, dentro do mercado de trabalho, ter diferentes gerações trabalhando juntas. Porque na década de 80 e 90, tinha algo bem delimitado. A gente tinha uma carreira linear, onde a gente iniciava, tinha aquele prazo para terminar, o baby boomer já ali aproveitando a aposentadoria, e as gerações que estão chegando, a gente não vai se aposentar, né? Não é a ideia mais, não tem esse plano linear. Então, a gente está lidando com diferentes gerações no mesmo contexto. Para mim, esse é o maior desafio hoje para o RH. Né, dentro dessa transformação. Porque o que eu vejo é bem isso, a gente não pode generalizar todos, mas é fato, os interesses são diferentes e a maneira de se relacionar com o mundo é diferente. E aí tu tem de olhar, né, as coisas. Aí tu tem realmente o conflito dentro da empresa, como que tu consegue fazer esse equilíbrio. Saudável esse conflito, porque se for bem usado, como que tu consegue equilibrar? Pegando esse gancho, né, a gente, quando faz as pesquisas na UI, a gente separa por gerações. Então, tem lá as dimensões de clima, de como é que você vê. E é impressionante, isso é dado. A diferença de visão de um baby boomer, de uma geração X, de um milênio, é totalmente diferente. Então, geralmente, essas gerações assim mais novas que estão entrando, não é que elas estão mais insatisfeitas, pelo menos é a minha percepção a partir dos dados, né? Elas falam mais sobre o que incomoda, sobre o que pensam, sobre propósito. Ao contrário, aí tu vai ver um baby boomer respondendo, que já é a minoria dentro, né, tá tudo muito bom, tudo muito bem. Então, é só trazer um contraponto para a gente pensar também, né? Talvez seja olhar o problema de forma diferente ali. Então, Eu acredito que os problemas, eles se repetem nas suas maiorias de formas diferentes, tá? Mas eles se repetem. Por que um baby boomer vai dizer numa pesquisa que está tudo bem? Porque no passado, ele tinha que dizer que estava tudo bem. Ele tinha que ser silenciado, porque ele precisava do emprego. A gente está vivendo uma década de acesso, né? E aí, eu acho que é importante trazer, porque a gente está colocando uma responsabilidade nessa geração, mas quem criou essa geração foi a geração passada. Exato. E a geração passada tem um trauma de que era muito doloroso, tinha uma dor para se trabalhar, né? Porque viram as gerações dos pais, as dificuldades, o sofrimento, a angústia de ter acesso às suas coisas. Então, qual era o discurso para essa nova geração? Eu vou dar tudo para o meu filho. Eu não sou mãe, não posso opinar, mas é o que a gente percebe em algumas situações. Ao mesmo tempo, esse dar tudo tirou a conexão, muitas vezes familiar. Até a gente vinha conversando, eu e a Mari, assim, porque a geração Z se criou sozinha, na solidão. Quem são os amigos, ou quem eram os amigos da geração Z? Era o cachorro, 2 ou 3 amigos da escola, da rua, talvez, porque com a questão de segurança, não podia mais sair. Mundo, e aí você tem o videogame, você tem a TV e você tem o celular. Quando essa geração chega dentro de uma organização, ela não está acostumada a relacionar-se. Sim, é uma das a entender.
E isso também, porque também diminuiu a questão familiar. As famílias não têm mais o mesmo tamanho de antigamente, né? Eu estava falando com a Mari, eu me criei com os meus primos, mais de 8, a gente era quase 10 primos, brincando, fazendo aniversário, na rua com os vizinhos, a gente tinha isso, e hoje a gente não tem, é muito pouco isso, né? E também os pais acabam substituindo esse momento que poderia em algumas coisas acontecer, isso é dados e fatos, na tecnologia, por isso que se orienta não, né, não por muito desde criança, desde pequeno, não oferecer a tela para os pequenos. Então, quando a gente olha para essa geração, não é uma geração que não tem compromisso, é uma geração que não sabe às vezes se relacionar e tem a informação na palma da mão. Quando ela chega no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, ela se conecta com outras gerações que têm outros jeitos de ser. O Brasil, a gente sabe que é um país de comando e controle. A gente tem um país que é autoritário, a gente tem um país que é racista, a gente tem um país que é preconceituoso, né? A gente tem um país que tem uma minoria, a grande maioria, muitas vezes tem a informação, mas não tem o conhecimento. A gente sabe que agora a graduação tem aumentado a conclusão da graduação, e inclusive isso é uma pesquisa que aumentou mais de 5% de pessoas negras graduadas, né? Então, tem muita coisa que a gente está vendo nesse cenário que a gente não via no cenário passado. E tudo junto, E tudo junto. Então, essa geração entra para um cenário que é totalmente limitada em alguns momentos. Elas também vêm sem muitas regras, porque não tem muita noção, porque convive sozinho, e aí conjuga o verbo na primeira pessoa. Só que elas também vêm muito ansiosas, querendo apoio. Então, o que eu falo dessa geração? Eles querem apoio. Eles querem ser ouvidos, querem trazer a sua opinião, suas ideias. E eles querem, assim, se não der certo, Mari, eu tô contigo. Vai, arrisca que eu vou te ajudar. E a nossa geração, de 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, não tem paciência. Não sabe lidar. Pela forma que foi moldado, não né? sabe pela forma que foi moldado, pela forma que foi criado. A gente não tinha diálogo com os pais, a gente não falava a gente, né, não falava de coisas que eram tabus e que hoje está na palma da mão, com o celular. Eu fiz um curso alguns anos atrás e no curso a gente falou, um dos temas foi a diversidade das gerações. E aí a gente falou sobre um dado de até uma startup na época que chamava Pandora. Assim, como lidar com essas diferenças. E aí foi feita uma pesquisa e o entendimento vamos pela convergência. O que a gente tem em comum? O que a gente quer dentro do contexto do trabalho? Bom, eu quero ser bem remunerado, eu quero bem-estar, eu quero uma boa saúde mental. Então, vamos trabalhar na mesma linguagem do que se busca. E não o contrário, porque a gente acaba focando muito no conflito, na parte que é diferente. Mas a ideia justamente desse contexto, desse estudo, vamos focar na convergência. O que temos em comum e que podemos trabalhar juntos. Esse é o grande desafio do RH. De Exato, fazer isso. Conciliador. Porque é isso, é uma realidade. Tu tem cada vez mais diversas gerações no ambiente de trabalho. Assim, é o grande desafio do RH e é o grande desafio do profissional do RH se transformar. Não esqueçam que os profissionais de RH também têm as suas dificuldades. Perfeito. E isso é muito bacana de trazer, porque quando a gente faz mentorias reversas dentro das organizações, pega um de 17 e põe com 40, pega um de 30 e põe com um de 60, a gente consegue ver o quanto um pode conectar com o outro e pode complementar o outro. Mas isso tudo é permitido quando eu tenho um ambiente que me permite, que me estimula, que ajuda e que apoia tudo isso. E eu também tenho profissionais de RH que sabem que o seu papel principal é mediar uma relação empregado e empregador. Como disse a Mari, não tanto o céu, não tanto a terra. Em alguns momentos eu vou ter que dizer, gente, a empresa vive de resultado. Nenhuma empresa se mantém sem resultado. A gente precisa entregar, mas não é um resultado a todo custo que eu tenho que deixar as pessoas doentes, que mandar uma mensagem 1h da manhã, 11 horas da noite. Essas coisas que a gente precisa entender. E quando a gente fala de flexibilidade, de qualidade, a gente está trabalhando confiança e competência.
São algo que, assim, eu falo muito de colaboração, eu falo muito de comunicação, de competência, de cuidado, né? E de confiança. Para que eu possa ser quem eu sou, eu preciso estar num ambiente confiável, eu preciso confiar nas pessoas, né? que eu vou trazer a minha opinião e não vou ser julgado ou metralhado, que talvez até possa ser uma bobagem para o outro, mas para a Lucélia não é. Quando eu tô me dispondo a trabalhar até mais tarde, para bater meta, para ajudar, eu também quero estar numa empresa que tenha um cuidado comigo e dizer, Lucélia, bacana, beleza, mas segunda-feira tu pode chegar mais tarde para te descansar, porque tu realmente, assim, a gente te agradece. Então, são esses ambientes que fazem que pessoas em diferentes idades e gerações e maturidades consigam avançar. Agora, um ambiente que eu não tenho uma comunicação, que eu não me sinto cuidado e que eu não tenho uma segurança, que eu não tenho uma confiança no meu gestor ou no meu colega, ou um ambiente que fomenta essa disputa, o ambiente da teoria do grito, como eu falo, né? A falta de respeito, a tendência das pessoas diminuírem, ter mais rotatividade e não permanecer. E aí os CEOs, os diretores, quem eu atendo em algumas empresas, Lucélia, mas como é que eu faço para reter? Você não retém ninguém. Você mantém a pessoa por um período. Estar dentro de uma empresa, e quando a gente fala de jornada do colaborador, que isso começa na atração e seleção e na marca empregadora, está lá entre os 5 itens na pesquisa dos sonhos da Sofia Esteves, da Companhia de Talentos, Carreira dos Sonhos e Empresa dos Sonhos, 5 itens, principais itens. A primeira é a reputação. A primeira é a reputação. Então, hoje eu vou pesquisar onde está essa... Quem olha para a sua carreira, quem tem condições, acaba fazendo. Algumas pessoas não acabam fazendo, até foi uma discussão que a gente teve no encontro do grupo de varejo do RH do Cindy Lojas Porto Alegre, que foi assim, mas tem pessoas que nem lê, não se informam onde está a empresa. Tem pessoas que não se informam, tem pessoas que têm dificuldade de arrumar um currículo, tem pessoas que colocam... Tem de tudo um pouco. Mas tem pessoas que sim, que vão estudar a empresa e que vão lá olhar para a sua reputação, principalmente se você está empregado e você quer trocar. Então, quando a gente olha isso, a gente percebe que ambientes são esses. E aí, quando os CEOs me dizem, Lucélia, porque eu não consigo reter, as pessoas estão trocando por salário. E a primeira pergunta que eu faço, como é que está o teu ambiente? Como é que está o teu clima? Porque se a gente fala de remuneração, a gente está falando lá que é o 5º, 7º item que retém uma pessoa, que mantém uma pessoa no trabalho. A primeira coisa é a questão do desenvolvimento, da saúde mental. Vem outros itens antes do salário. Até porque na própria pesquisa de clima que a gente aplica nas empresas, a dimensão remuneração e benefícios é sempre a que acaba baixando a média. Exatamente. Só que aí tu vai olhar os indicadores, o turnover não é alto. Então, não é isso que fazem a decisão, a principal. Não é o que faz ficar. Sim. Não é o fator de retenção e também não é o motivo de demissão. Não é o motivo, a gente sabe, né? A gente sabe que é muito sobre relacionamento, sobre liderança, sobre pessoas. Então, assim, é um grande desafio disso. E aí vem o papel do RH, porque o RH precisa estar medindo isso. E já começa pela sua área, né? Eu já diria, se eu não consigo fazer uma pesquisa de clima na empresa inteira, porque às vezes o CEO, às vezes a diretoria, às vezes o gerente não querem ouvir, né, coisas negativas, faça primeiro na sua área. Faça entre os seus colegas. Sabe, gurias, façam primeiro assim, no seu ambiente, né, entre vocês. Eu acho que uma roda de conversas de assuntos que são difíceis, mas que são necessários. E depois faça uma pesquisa de clima para o colaborador, como que ele enxerga o RH dentro da empresa. Dentro disso, tu vai entender o teu papel. Depois disso, começa a convencer, trazer dados e fatos, e novamente a gente está voltando nisso, trazer dados e fatos para que a gente possa olhar o todo. Porque se tu não tem um ambiente... Se tu não proporciona um crescimento, eu não estou dizendo que a pessoa que vai entrar ela tem que ficar 5 anos. Porque eu acho que hoje ser promovida, primeira promoção ser 5 anos, eu acho que isso, ou a pessoa realmente não é competente no que ela faz, ou ela está sendo muito sabotada.
né, para várias questões. Então, é o olhar o ambiente. Tem ambientes que são extremamente tóxicos, né? Assim como tem equipes tóxicas, né? Às vezes não é o problema, é o líder. Às vezes a equipe está sabotando o líder porque o líder é um cara extremamente profissional, parceiro. Existe todos os tipos de ambiente, tá? Eu acho que a gente não pode dizer que é só liderança. Eu vejo uma culpa muito grande na liderança. E eu sei que a gente tem uma responsabilidade. Já fui líder, estava numa empresa agora em São Paulo. Então, assim, a gente tem uma grande responsabilidade com isso. Mas às vezes não é a liderança. E eu vou trazer um exemplo para vocês que não é a liderança, porque eu tive uma contratação, uma geração Z, e que eu sou uma pessoa que, se eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, ela vai saber tudo. Olha fulana, olha as Maris, olha, a situação é essa. Tu vai encontrar um cenário esse, aqui não tem tanta ferramenta, aqui a gente vai ter que criar do zero. A expectativa é essa. Eu funciono dessa forma, eu trago tudo. E eu fiz aí quatro entrevistas com essa pessoa, fora ela fez os testes e voltei em alguns momentos para questionar ela, porque a vaga ficou em stand-by, depois eu voltei. E eu disse a essa pessoa, bom, era uma geração Z, infelizmente tive que desligar essa pessoa, mas essa pessoa ela não conseguia me trazer o resultado. Toda vez que eu ia cobrar ela se esquecia. Ela esquecia. Ela não anotava, tinha uma demora na entrega. Eu precisava, em alguns momentos, validar. E aí essa pessoa me disse, olha, Lucélia, às vezes a tua agenda é complicada e tu não consegue me atender. Bom, então eu deixo que eu vou mudar. E aí eu comecei a mudar, dar mais atenção. Mas eu precisava que a pessoa fizesse, né? Porque eu contratei uma pessoa para fazer. E essa pessoa tinha a base da experiência. Mas quando a gente colocou ela em prática, ela não conseguiu desenvolver. E, para minha surpresa, essa pessoa estava fazendo até cursos na hora do trabalho, curso de idiomas, curso de outros cursos que não eram do trabalho. E a pessoa estava fazendo na hora do trabalho, assim, na hora do expediente. E aquilo que eu tinha solicitado, a pessoa o profissional não estava executando. Então, eu tive 5 conversas antes da demissão. E aí, na minha última conversa, eu disse, olha, eu te agradeço, eu acho que é a nossa última conversa, já te trouxe todos os pontos positivos, todos os pontos a melhorar. Infelizmente, não aconteceu, porque é importante trazer para quem está nos ouvindo, né? Tem uma característica, tem algumas atitudes da geração, e não é só da geração Z, mas eu vou trazer um pouquinho da geração Z, que é quando você cobra, quando você aperta, e às vezes aperta de um jeito gentil, eles ficam bravos, eles ficam emburrados. Quando você não cobra, pode ser que eles esqueçam, porque tem uma questão também de dar atenção. Então, o grande desafio também é equilibrar esse profissional de atenção e de atividades. Porque você não vai, como liderança, satisfazer todos. Às vezes as pessoas criam um personagem sobre a liderança que ele vai sanar todas as minhas necessidades. Não só a liderança, como também a empresa. A empresa não vai sanar todas as necessidades. É uma relação de contrato, você assinou para estar ali, então você precisa entregar e você está vendendo a sua hora, o seu talento, o seu conhecimento para a empresa e a empresa está devolvendo para você em forma de dinheiro. Então, é uma relação que precisa cada vez mais e o papel do RH é mediar essa relação de uma forma muito assertiva e também conectar essas pessoas, porque a gente precisa um olhar mais digital. Tem empresas ainda que estão puro Excel, tá? Não, e muitas, né? Muitas, né? Vai levantando... Que nem sabe o que é IA ainda, tá? A gente tem um caminho muito assim, não se apavorem, tem muita oportunidade. Não se apavorem que vai acabar o emprego, que vai isso, vai aquilo. Há 10 anos atrás eu ouvia que não existiria mais consultoria de RH. Hoje é o que mais tem consultoria de RH, tem muito mercado. As coisas estão se transformando. Exatamente. E assim, o que eu sempre falo, né? Vamos focar no positivo. Nós, como gestores, líderes, sejam pessoas, colaboradores, foquem no positivo. A gente faz parte dessa transformação. Nós somos os agentes neste momento, porque a gente está passando por uma transformação. Então, vamos fazer legado. Seja o papel que você tiver. Né?
E aí só queria puxar esse gancho, Lu, que tu falou, né, sobre liderança. E o que tu trouxe é o jargão aquele, né? Contrata-se pela competência técnica e demite-se pelo comportamento. Então, a gente tem duas problemáticas aí. Tem uma estatisticamente falando, que as pessoas acabam saindo, sim, por suas lideranças, mas também tem essa problemática de que a gente não consegue manter, às vezes, uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas pelo comportamento, e a gente dá o melhor como líder, como RH, e foge um pouco da nossa alçada, né? A pessoa, depende dela também, fazer a parte dela, então acho que tem esse equilíbrio. Mas tu sabe que tem no processo seletivo, tem a percepção do comportamento, se essa pessoa também vai ter. Ele tinha um comportamento no sentido de se relacionar, a pessoa era muito querida, extremamente educada, mas nas entregas, não era o mundo dele. Para aquele momento, para aquele processo, para aquela cultura, não era, né? Talvez para uma empresa de marketing digital, ou enfim, para outras coisas, né? Que, enfim, fecharia para um outro. Exatamente. Né? Agora, quando tu chega num ambiente corporativo forte, tu tem entregas e tu tem prazos. E isso é algo que a gente precisa cada vez fomentar, reforçar e ajudar. E eu sou uma pessoa que eu sempre pergunto, precisa de ajuda? O que eu posso te ajudar? Porque, por mais que a gente tenha o cargo de liderança, a gente sabe que é desafiador controlar tudo isso, né? Eu acho que equilibrar tudo isso que é o grande desafio, que é liderar, né? E também olhar para o lado estratégico. Mas tem um grande desafio em tudo isso. E reforçar, assim, a tecnologia ela é bem-vinda, a tecnologia ela faz parte já da nossa vida. Hoje, quando a gente estuda, né, o que era antigamente, e a gente faz assim eu faço uma reflexão, eu me formei na época do disquete, tu imagina o que era, né? Então, hoje, quando a gente já não tem mais nem pendrive, acho que a gente não usa mais, né? Basicamente. Ainda tem, né? Muito pouco, né? Ainda um pouco ainda se usa, né? Não foi extremamente, não foi deletado, não foi excluído assim totalmente, mas a gente ainda se usa. Então, assim, a tecnologia, ela nos ajuda. Se a gente souber usar, se a gente compreender, se a gente colocar ela a nosso favor, a otimizar o nosso tempo e olhar mais para as pessoas, e aí eu falo para a galera do RH, porque no final o que vai sobrar, cada vez mais, e isso está sendo comprovado, é o relacionar-se, é o cuidar das pessoas. E como nós não fomos criados, e a gente falou de décadas passadas, e o próprio RH tem essa grande lacuna dentro da área de se relacionar com as pessoas, de até mesmo de levantar da sua cadeira e ir para o financeiro, e ir para vendas, entender do negócio, entender das pessoas. Eu sempre falo que o RH se acha a bolachinha recheada do pacote, tá? Não fiquem bravos comigo, mas a gente, em algum momento a gente se perdeu, ou até mesmo na arrogância de talvez estar direto com a diretoria, ou ter informações privilegiadas, enfim, acho que a gente acabou se perdendo, a gente vem resgatando a essência do RH, que é olhar para as pessoas, que é fazer com as pessoas e não para as pessoas. Porque também a gente tem que entender a relação empregado e empregador. Por mais que venha a questão de saúde mental dentro das empresas, é uma autorresponsabilidade, né? Não é só da Lucélia e não é só da empresa, não é só do CNPJ. Eu também tenho que olhar o quanto eu não estou me cuidando, o quanto eu não estou olhando para a minha saúde. Então, esse intermediário. Isso, né? A própria NR1, a nova atualização traz. Sim. Tu tem que envolver liderança e funcionários também para fazer a gestão, né, desse ambiente saudável. Não é só papel empresa, não é só liderança e não é só RH, é todos. Super bacana, é verdade. É uma baita oportunidade. Que eu não sei, eu acho que estamos indo pro final já, né, Mari? O papo tá gostoso e passa muito rápido, né, Gurias? Muito rápido. Então, para finalizar, Lu, assim, se pudesse trazer um pouco, assim, para as empresas que ainda têm esse modelo mais tradicional, quais os primeiros passos, assim, dicas para quem está querendo se modernizar, querendo passar por essa transformação de uma forma legal, que assim, leve também, né? Leve. Leve. A gente sabe que tem aquela ferramenta. Ruptura, né?
Quais os primeiros passos, assim, que tu diria para Eu diria muito assim, principalmente para a área de recursos humanos, fazer um benchmark, conectar com outras empresas do seu segmento ou do seu porte, entender o que essas empresas estão fazendo, trocar, que ferramentas que tem acessíveis para isso. Tem o ChatGPT aí que né, por favor, tá gratuito, né? A gente usou agora nessa última empresa para descrever cargos, que foi muito bacana. A gente descreveu aí acima de todas as áreas. A gente trouxe um modelo de sugestão e nós devolvemos para o gestor para ele revisitar para ver. Primeiro nós fizemos uma entrevista com o gestor, ele nos trouxe algumas informações e a gente foi lá e colocou no chat GPT para organizar tudo e depois nós devolvemos para o gestor para ele validar. Então tem ferramentas gratuitas que já facilitam o nosso dia a dia. E tem ferramentas que a gente precisa de um investimento maior porque é necessário, mas olhar para isso de uma forma que possa ajudar. Mas eu diria também para o profissional de RH, para ele tirar um pouquinho esse ranço de que ele sabe tudo, de que ele não precisa de tecnologia, ele precisa sim muito, e tentar cada vez mais trazer dados, né? Hoje o profissional de RH sem dados não consegue avançar para nenhum projeto. Sabe? Isso, nenhuma área, né? Nenhuma área impacta direto o negócio, que precisa tanto disso, né? Mas antes, as áreas que mais traziam é financeiro e vendas, né? Às vezes operacional também, comercial. E o RH trazia historinhas. Ou trazia lá somente o absenteísmo, ou trazia... Indicadores mais subjetivos. Isso. Mas hoje não, a gente precisa de dados e fatos para conseguir avançar e até mesmo para trazer os projetos e ferramentas, né? Tem um livro bacana que eu amo e que eu ganhei, eu já acompanhava ele, que é o JP Coutinho, que é o Repensando RH. Ele fala de como que é um RH ágil, como transformar essa questão de tecnologia. Legal. E ele é fantástico, é um amigão, queridão. Vai estar aí num evento que eu vou participar. E esse é um livro gostoso e cheio de exercícios. Prático. Então, legal. Repensando o RH do JP Coutinho é muito bacana. Eu diria aqui que todo profissional de RH deveria ter. Tá? Muito Porque ele faz assim um cenário muito gostoso. E atual, né? E atual. Bem atual. Olha, belas dicas. Lu, muito obrigada, de verdade, assim, pela tua... A gente consegue ver a paixão da Lucélia, assim, o propósito claro de trazer a mensagem que é tão importante agora para a nossa transformação, para a sustentabilidade das empresas, para os nossos negócios, inclusive para a gente como um todo, assim, na economia. Então, eu acredito muito no ElencoCast e fico feliz de te ter aqui, passando essa mensagem tão importante, tão essencial. E acho que a gente fica por aqui, né, Mari? Isso aí. Agradecer, né, Lucélia, pela tua participação e convidar, né, o pessoal que se gostou não só desse episódio, né, mas que siga as nossas redes, siga a rede do Lab Fecomércio, da Fecomércio, que é onde está hospedado o nosso ElencoCast, né, tanto no YouTube como no Spotify. Siga a UI Pesquisas e a Telos Inovação Humana e também o perfil da Lucélia. Obrigada, até o próximo. Tchau, até.